Amigos internautas, quero dar-lhes uma explicação a respeito das coisas que acontecem neste mundo, que nem tudo que acontece é da vontade de Deus, como também o poder do mal não consegue fazer tudo o que quer. A verdade é o seguinte, que este mundo é influenciado por duas forças espirituais. Da parte de Deus é exatamente a força do bem, da vida, que promove vida, paz, saúde, bem-estar e dá força para a pessoa vencer nesta vida, inclusive vencer as aflições. Aflições estas que ninguém escapa. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, porém tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, ele deixou bem claro que ele também passou por aflições. O próprio Jesus, ou seja, Filho de Deus, aquele que, juntamente com seu Pai, criou os céus e a terra pela força e ação do Espírito Santo do Criador. E eu falo assim com entendimento do assunto, porque Jesus, quando esteve na terra, ele disse: não sou eu quem faço as obras. Ele deixou bem claro que ele não fazia tudo por conta, não era por conta dele, a força não era força única, exclusiva dele. O meu Pai que está comigo é quem faz as obras. Por quê? Por que Jesus faz as obras de Deus e o poder do mal não faz as obras de Deus? Porque um espírito pertence a Deus, isto é, Jesus, virtuoso, à semelhança do seu Pai, e o espírito das trevas é o poder da morte, representa o poder da morte. Então, se opõe um ao outro. Não que Jesus se preocupa com o poder da morte, não. Ele orienta o povo, os seus filhos, as suas ovelhas, as criaturas que queiram vencer na vida. Jesus, orienta que não dê lugar ao diabo. Ele deixou bem claro isto. Porque se der lugar, se abrir a porta, então o poder do mal efetua suas obras. Isto é, as obras do poder do mal e da morte. Entenderam? Então deixo bem claro que este mundo é movido por duas forças espirituais. Duas forças espirituais. Fica bem claro isto. E se alguém pensar, mas por que o fulano fala em Deus e às vezes pratica a coisa errada? Notem bem, Jesus disse: nem todo aquele que me diz, ou aliás, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E deixou bem claro também que existe o falso pastor, existe o falso profeta, entenderam? O falso doutrinador, que ensina doutrinas variadas, que não leva a criatura a Deus, é influenciado pelos seus próprios instintos. Agora entendam bem, a força de Deus, ela foi representada nesta terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele afirmou que quando viesse o outro Consolador, o Espírito da Verdade, aí está uma outra referência, Espírito da Verdade, então está mostrando que não é um espírito falso. Esse Espírito, então, convenceria as criaturas de boa vontade a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então procure entender isso, amados. Não deixe se levar pelas forças do mal, não deixe se levar pela influência da incredulidade, porque tem pessoas que têm a ousadia, ou seja, escolheu afirmar o seguinte, que não crê em Deus e nem em Jesus. Isto são casos isolados. A maioria das pessoas temem o nome de Deus, respeita a Deus, e muitos creem e amam a Deus. Inclusive, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, deu as provas desta verdade, que Deus é o Criador, Deus é vida. Eu deixo bem claro que, mediante o conhecimento que eu adquiri, através da missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo,
a Santa Vó Rosa é, portanto, o outro consolador da promessa de Jesus, e o Santo Irmão Aldo é o pastor por excelência, o pastor do rebanho. Quem é este rebanho? Todos aqueles que vier a crer na pessoa de Jesus, na doutrina de Jesus, nas promessas de Jesus e no cumprimento das promessas. Porque tem pessoas que crê na promessa de Jesus, chega até mesmo a crer na Santa Vó Rosa, mas às vezes não se entrega de corpo e alma, porque às vezes tem os seus interesses em algum sentido social. Entenderam? Quer dizer, alimenta aquela conveniência e acha que não dá para deixar daquilo. Então aí está, portanto, uma prova de que o ser humano escolhe, tem o seu livre arbítrio e escolhe o que quer. E cada um vai colher de acordo com a justiça de Deus. Entenderam? O importante é o seguinte, é crer na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo. E eu deixo um alerta aos estimados irmãos apostólicos que tiveram oportunidade, mas não é só para esses, para todos os que quiserem, porque não faço distinção de pessoa, não. Não é pelo fato de estar na igreja apostólica que isso quer dizer que a pessoa é totalmente santificado. Não. Jesus deixou bem claro que no meio do trigo existe o joio. Guardem tudo isto. Quem quiser vencer na vida, isto é, guarde a doutrina de Jesus, conforme a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos fez compreender, nos convenceu, isso é, convenceu tantos quantos se dedicaram, procuraram crer com toda a força da sua alma. Então guarde na sua alma a santa doutrina, porque na verdade se cumpre tudo, está se cumprindo tudo, inclusive uma palavra de Jesus, que certa vez, falando com a direção da igreja, no momento de revelação sobre a santa doutrina, sobre o juízo de Deus, Jesus certa vez disse assim para a direção da igreja. Na ocasião, a Santa Vó Rosa, a missionária Odete e o bispo Eurico Matos Coutinho. Então Jesus disse assim: meus servos, nesta igreja, tudo se repete. Então tudo se repete o que aconteceu na igreja do passado. Já dá para entender. Para quem conhece, dá para entender. Ali se cumpre o trigo, a semente boa que foi semeada, que é a santa doutrina, o exemplo que Jesus deu para os apóstolos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram o mesmo exemplo de justiça, fidelidade, amor, bondade, justiça, e está dito nesta mesma doutrina que no meio do trigo existe o joio. A Santa Vó Rosa certa vez disse: meus filhos, aproveitem o máximo a oportunidade que está sendo dado pelo poder e misericórdia de Deus e de Jesus. A Santa Vó Rosa afirmou isto. Aproveitem o máximo, se consagrem, se apeguem com Deus, porque chegará o tempo que salve-se quem puder. Isso não quer dizer que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo se aposentaram lá na glória celeste e não fazem nada. Pelo contrário, eles continuam lutando constantemente, agora na posse do seu galardão, dos seus galardões, quer dizer, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, inclusive Jesus, Deus o Pai, o Divino Espírito Santo, que é a fonte da onde emana todo o poder divino e celestial. Este poder atua 100% na glória celeste e aqui na terra para julgar e abençoar a tantos quantos merecer. Ah, mas por que há tanta maldade, tanto sofrimento, tantas desgraças? A própria doutrina mostra. Deus o Pai, certa vez disse, através de um profeta que ele enviou, o seguinte: sai da Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices dos flagelos que virão. Está explicado, amados. Então depende do quê? Da sua pessoa, cada um de nós, fazer a escolha. Quer se livrar dos flagelos? Se apeguem com Deus, porque os milagres continuam acontecendo.
Mas por que acontece lá, acontece em outro lugar não? Eu digo uma coisa, muitas vezes, uma pessoa que alguns pensam, isto é, algumas pessoas pensam que tal pessoa é infeliz, ninguém sabe se é infeliz ou se não é. Por quê? Jesus deixou também na doutrina, explicando doutrina. Não julgueis segundo a aparência. Entenderam? Porque muitas vezes uma pessoa está no hospital, está mais cheio de paz e com o coração feliz, alimentado na graça divina. Estou dizendo em alguns casos, vai depender da fé. Da fé. Está muito mais feliz do que uma pessoa cheia de saúde, na rua, fazendo o que quer. Posso citar um exemplo que é desagradável falar, mas vou ter pessoas que têm a mente um tanto assim, uma certa dificuldade para compreender. Uma pessoa que acaba de fazer um assalto e sai correndo da polícia, eu faço a pergunta, quem está mais feliz? A pessoa no hospital, cheio de paz, aquele que está merecendo a graça, bem entendido. Ou aquele que acabou de fazer um assalto, está correndo da polícia e correndo o risco de levar um tiro na cabeça. Esse é apenas um exemplo. Desagradável falar isto, mas é para entender que não estou falando besteira nem bobagem, e nem lenda. Estou falando a realidade da vida e é o que acontece diariamente na vida do ser humano. Entenderam? Então procure crer e guardar as palavras da Santa Doutrina. Sai da Babilônia, povo meu. Isso é, sai deste mundo. Fuja deste mundo. Não é querer sair do corpo humano e ir para o céu agora. Não é isso, não. Creia em Deus de coração, com toda a força da sua alma, que é um mandamento que existe. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Amar de coração. E ser muito agradecido. Porque eu digo aos amados que, mediante as experiências que eu tive nesta vida, eu lembro de uma forma como que automática. Todo dia, quando eu vou tomar a minha refeição, eu vejo ali o arroz na mesa, é lógico, arroz, feijão, etc. Ao ver o arroz, eu me lembro de uma palavra que o meu pai dizia quando eu era criança ainda, adolescente. Vai faltar arroz para a humanidade. Ele falou de acordo com a experiência que ele tinha, como criatura lavrador, agricultor, enfim. E era uma comparação até certo ponto certa. Mas ele era o quê? Um homem, um ser humano. Criatura que foi honrada, cuidou da família, mas falou de acordo com a sua experiência como lavrador. Agora notem bem, hoje, nos dias atuais, nós comemos um arroz melhor do que o arroz que comíamos há 40, 50 anos atrás, ou 60 anos atrás. O arroz é o mesmo, que alimenta, mas quanto à qualidade do produto, por ter sido feita uma colheita na hora certa, com a utilização de maquinários, que pega na hora certa, colhe na hora certa, faz a secagem através dos recursos que existem, o arroz de hoje é tipo 1, quase que de um modo geral. Então, o ser humano pensa de um jeito, mas Deus é quem faz certo. Então não dê ouvido, amados. Ao finalizar esta mensagem, guarde esse conselho. Não dê ouvido a tantas tolices que as pessoas falam na internet. Eu falei internet porque é um veículo onde todas as pessoas têm o direito de acessar. E muitas vezes não tem o que falar, não tem boas matérias para apresentar no seu vídeo, na sua gravação. Então fala aquilo que vem na cabeça. E eu comecei falando no começo da mensagem. Este mundo é influenciado por duas forças espirituais. Da parte de Deus, tudo que é bom. Da parte do mal, tudo que não presta. Então aquele que sabe vigiar, que sabe guardar o temor a Deus, de sua boca, dos seus pensamentos, sai boas influências para ajudar as pessoas. Boas palavras, bons conselhos, boas orientações.
mas daqueles que é apegado ao materialismo. Para fazer um vídeo, ele solta tudo quanto é podridão, ou muitas podridão no meio de algumas verdades. Estou falando e vocês são prova disso. Os que assistem vídeo e têm bom senso e procuram analisar, têm tido essas experiências. Então, finalizando a mensagem, guarde a sua fé, o seu amor a Deus o Pai, aos seus santos poderosos, e não abra mão disto, porque a tua alma está entregue à sua escolha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Eu adoro a Deus o Pai, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Porque foi o Santo Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa quem me tirou das trevas deste mundo. Então, se não fosse o Santo Irmão Aldo, não sei o que seria de mim. Ele e a Santa Vó Rosa, revelando a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dê valor em quem presta. Dê valor em quem tem valor, naquilo que tem valor. Não menospreze a ninguém. Não. Mas você tem o direito e a obrigação de vigiar pela sua própria salvação. Guarde, portanto, a santa doutrina, o amor a Deus e aos seus santos. Um abraço para todos e que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os abençoe grandemente. Isso eu falo com toda a força da minha alma, com toda dedicação e amor que eu tenho pelas pessoas de boa vontade, de bom senso, pessoas que querem a vida, querem viver a vida e não viver, vamos dizer assim, sob a escravidão das forças do mal. Observe o que eu disse no princípio, este mundo é influenciado por duas forças espirituais, a do bem e a do mal. Então, escolha o bom caminho e vivam a doutrina e a disciplina que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos concederam. É a vontade do Pai e de Jesus e do próprio Espírito de Deus e também de Maria Santíssima, o que eles passaram para todos quantos tiveram a oportunidade de conhecer. Um abraço para todos.